Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui para o Alan Batista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre tuberculose, mais especificamente a tuberculose pulmonar, que é um assunto de extrema importância para a saúde pública, que cai muito nas provas da universidade e também em provas de concurso. Então se liga nesse vídeo que a gente vai abordar um pouquinho sobre essa doença. A tuberculose pulmonar é uma doença infecciosa e transmissível causada pelo complexo Mycobacterium tuberculosis, que afeta prioritariamente os pulmões. Mas esse micobactério ele também pode atingir outros órgãos do nosso organismo, causando outros tipos de tuberculose. A tuberculose pulmonar, ela se dá através da inalação de aerosóis expelidos por uma pessoa durante a tosse, o espirro, até mesmo pela fala, daquela pessoa que tem a tuberculose pulmonar. Enquanto o paciente estiver ali com a doença na sua fase ativa, ele vai estar transmitindo, eliminando o bacilo causador da doença, mas quando ele inicia o tratamento, cerca de 15 dias após o início desse tratamento, a sua transmissão chega a níveis insignificantes, podendo ser considerado que ele não está mais transmitindo a doença. Quanto às manifestações clínicas, a gente observa principalmente a tosse, que ela pode ser produtiva ou não, e aí quando eu falo de produtiva, eu estou me referindo a expelir alguma secreção, a ter algum escarro, algum catarro ali naquela tosse. Ela pode ser uma tosse seca ou produtiva, que dura em torno de 3 semanas, salvaguardadas as exceções naquelas pessoas que são vulneráveis, né? Além dessa tosse persistente, também tem a sudorese noturna, que é muito comum, febre baixa vespertina no finalzinho da tarde e perda de peso. São os principais sintomas que a gente observa no paciente com tuberculose pulmonar. Para o seu diagnóstico, a gente leva em consideração a sintomatologia do paciente, ou seja, os sinais e sintomas apresentados por ele, e principalmente a questão laboratorial, os exames laboratoriais, certo? Esse diagnóstico ele também pode ser exclusivamente clínico, quando se tem um paciente que apresenta toda a sintomatologia e mora em uma região considerada uma região de risco, né? Tem outros fatores que são sugestivos para ter aquele tipo de tuberculose, mas se for o caso a gente pode ir para o diagnóstico laboratorial, que é o mais preciso, é o mais indicado e o mais correto de se fazer, onde para esse diagnóstico laboratorial nós temos a opção da baciloscopia, o teste rápido molecular para tuberculose, a cultura para micobactério e também a radiografia de tórax que nos auxilia nesse diagnóstico da tuberculose. Além disso, a gente também pode estar servindo ali como base, ele não é exclusivamente um método de diagnóstico, mas ele pode nos dar base para ter esse diagnóstico da tuberculose pulmonar, que é a prova tuberculínica. A gente pode utilizar a prova tuberculínica para dizer se aquele paciente tem indicativo de ter ou não a tuberculose pulmonar. Inclusive, essa prova tuberculínica é muito utilizada, principalmente em crianças, porque para a gente fazer a baciloscopia nessa criança é um pouquinho mais difícil, então, devido à coleta do escarro. Então, a gente acaba utilizando a prova tuberculínica, mas esse é um assunto que eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo. Mas saibam que a prova tuberculínica é um dos testes também que a gente pode estar nos auxiliando ali naquele diagnóstico da tuberculose. E essa prova tuberculínica ela consiste na inoculação intradérmica de proteínas purificadas derivadas do Mycobacterium tuberculosis, para medir a resposta imune daquele organismo frente a esses antígenos. O tratamento para a tuberculose pulmonar ele é de 6 meses, tá? Para outros casos de tuberculose esse tempo pode variar um pouquinho para mais, mas no caso da tuberculose pulmonar são 6 meses de tratamento, onde 2 nós chamamos de fase intensiva e 4 de fase de manutenção. A fase intensiva são os 2 primeiros meses, onde o paciente vai fazer o uso de isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol. Já a fase de manutenção, ele vai fazer apenas o uso de 2 medicamentos, que é a isoniazida e rifampicina. Isso para os pacientes com 10 anos ou mais. Para os pacientes de outra faixa etária ou de outras condições, a gente tem uma adequação quanto à medicação e também quanto à posologia. Para as medidas de prevenção, a gente lança mão principalmente do diagnóstico e do tratamento precoce, fazer o controle dos contatos, ou seja, quando numa família é identificada uma pessoa com tuberculose, a gente já começar a investigação das pessoas que têm um contato mais próximo daquela pessoa. Imunização da BCG é extremamente importante porque ela vai prevenir casos mais graves da tuberculose, porque como eu falei anteriormente, a tuberculose ela pode acometer não só o pulmão, mas também outras regiões do nosso corpo.
a prevenção da infecção latente, o tratamento da infecção latente e, claro, a educação em saúde, que é uma das nossas principais armas para o tratamento, controle e diagnóstico da doença. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Se está gostando do conteúdo, compartilha, dá seu like, coloca nos comentários sugestões, o que achou. Isso é muito importante para que a gente possa se reavaliar e até mesmo fazer com que esse canal ele cresça, disseminando assim saúde de qualidade e assuntos extremamente importantes para que você possa se aperfeiçoar e crescer cada vez mais na sua profissão.